Sejam muito bem-vindos ao Além da Obra Cast. Eu sou o Diego, host desse canal, e vamos juntos nessa. Boa, galera! Hoje estamos com um convidado muito especial, um convidado que fez parte da minha história no ecossistema da construção, onde eu aprendi muitas coisas com ele. Foi muito difícil trazer esse homem para cá, quase que impossível. Ele não é um homem que gosta de ficar em frente às câmeras assim, mas ele tem um conteúdo fora do normal. É um cara que tem uma história de vida incrível, linda, e com certeza vocês vão ser tocados por essa história. Estou aqui com Misael de Jesus. Diego, tranquilo? Boa. Cara, obrigado aí pela oportunidade de vir aqui contar sua história, trocar essa ideia comigo. E acho que pra gente iniciar, a galera precisa saber quem é você, assim, se você puder contar um pouco quem é o Misael, de onde veio, onde tá hoje, sabe? Eu agradeço o convite e, bem, vamos começar aí, como se falando, né, do começo. A gente está falando além da obra. São coisas que vêm além da obra, mas a nossa vida, pelo menos a minha aqui em São Paulo, foi o tempo inteiro com obra. Cheguei em 1991, na época que os trabalhos de obra estavam bem, assim, bem baixo, não tinha assim essa demanda que temos hoje. E ali que se deu início. Eu vim com a expectativa para fazer uma outra jornada em São Paulo e me deparei com obra, gostei, comecei a aprender aos poucos e fui mandando para frente aí com as expectativas assim, meio reduzidas, porque não tinha, como já te falei, não tinha essa demanda e a gente estava tocando um pouquinho ali, um pouquinho acolá, aprendendo também, que eu comecei do zero, não sabia nada, não sabia o que era, só ouvia falar de obra. E cheguei aqui em São Paulo em 91 e comecei a trabalhar em pequenas empresas e reforma de pequenas casas também. E tive um ótimo professor que era o senhor Alziro. Ele não está mais com a gente, faleceu, infelizmente faleceu, mas ele foi aquele cara que deu a virada de chave. Ele chegou para trabalhar por ele, depois eu virei meio que o braço direito dele, me ensinou muito e depois de 2, 3 anos que eu estava com ele, eu já comecei a andar sozinho e já comecei a pegar meus clientes. E aí a gente foi seguindo até hoje. Legal. E quantos anos você tinha quando você chegou? De onde você veio também, é importante saber. Eu vim do norte do país aí, cidadezinha de Altamira, no Pará. Um abraço a todo mundo aí de Altamira, Medicilândia, Uruará, pessoal da Transamazônica. Então saí daí, morava ali na terra dos índios, ali na terra dos índios Xingu, quilômetro 120, 130 da Transamazônica. E a expectativa era vir para São Paulo para, sei lá, trabalhar, mas não em obra. Chegando aqui, a gente, como eu te falei, teve esse meu cunhado que deu esse pontapé inicial. E quando a gente chega aqui em São Paulo, que vem de fora, a gente vem com a vontade enorme de trabalhar. A diferença de você vir de fora com vontade de trabalhar ou estar aqui em São Paulo é diferente. Então eu vim com aquela vontade, eu cheguei aqui na época do frio, no Pará, para quem conhece lá, é muito calor, é muito quente, é normal ali estar de 30 a 35 graus durante o dia. E eu cheguei em São Paulo aqui no mês de agosto. De short, regata. Isso, de short, regata, no terminal rodoviário do Tietê. Dali mesmo eu já pensei em voltar, por causa do frio. Mas depois a gente vai se acostumando e vai se agasalhando. E aí mudou a rotina, comecei a trabalhar com obra e hoje o incrível que eu acho é que eu gosto de obra. Eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra função. Eu já tive a oportunidade, mas eu não me vejo em outra função que não seja obra. Porque eu gosto dos desafios diários. Todo dia que você sai, você não sabe o que você vai fazer, você tem mais ou menos uma noção. Mas você não sabe que você vai fazer aquilo e deu 5 horas, você fez aquilo e você vai estar voltando, não. Você sai, eu ainda falo que a gente vai matar um leão todos os dias. Você faz, mata seu leão, volta para casa. Eu elaboro minhas coisas em casa também, para poder ter uma expectativa do que eu vou fazer no outro dia. Então eu trabalho com obra porque eu gosto e eu acho que a minha vida é isso, obra. Legal, cara. E assim, né? Você veio em 91, né? Você tinha quantos anos? 17. 17 anos. Boa, boa. Ainda consigo lembrar disso. Consigo lembrar, eu vim, como eu te falei, a gente morava em terra indígena e em 1990 a FUNAI
desalojou todo mundo que tinha lá. Então a gente Então já, tipo, já era bem consolidado a FUNAI. A FUNAI existia. existia, a FUNAI, a Polícia Federal estava na época e pediu para que todo mundo se retirasse, todos os colonos. E era uma área muito grande, com muitas famílias, e a gente estava no meio. Então, Mas você é descendente, assim, de... não, não, não. Só, lá a gente só morava mesmo e a gente comprou essas terras de grileiros, que eles vendem essas terras até hoje, acho que eles fazem isso por lá. E a gente ficou ali durante anos trabalhando na agricultura. Você vê, não tem nada a ver agricultura né? com obra, mas assim, a gente vivia de agricultura. Até quando realmente a FUNAI passou lá e pediu para todo mundo se retirar, junto com a Polícia Federal, e a gente não tinha para onde ir. Fomos despejados e viemos para São Paulo. Boa. Então foi uma viagem muito longa. Nós saímos do norte do Brasil De busão, de isso. ônibus. Quantas horas? Assim? 96 horas na época que nós viemos, 96 horas de ônibus. Um ônibus só direto de lá até aqui. Dá o quê? Quatro? Quatro dias dias? e 4 noites, praticamente. Nossa, você veio de família, assim, você veio sozinho ou veio com... Não, aí veio a família praticamente inteira, porque nós éramos assim, nós somos em 15 irmãos. Você lembra o nome de todo mundo? Não, brincadeira. E aí nós viemos as partes que eram de menores, ou seja, veio minha mãe e minha avó materna. Eu, que era o mais velho, estava com 17, mas veio minha irmã Isabel de 16, o meu outro irmão Manassés na época deveria ter uns 13, e o Ezequiel de uns 10, 11 anos. Então veio essa parte menor, minhas duas irmãs já tinham vindo também para São Paulo, e a gente veio assim, cara, pegamos a mudança, jogamos nas costas, entramos no Sem rumo, ônibus. assim. Meio sem rumo, porque a gente tinha um pessoal, tinha não, nós temos um pessoal de família aqui em São Paulo ainda, que moram aqui. Um é até a minha irmã, Valdelice, que é meu cunhado que me ensinou, então eu fui trabalhar com ele. Então eu vim direto para casa deles, e aí estamos aqui em São Paulo até hoje. Que legal, cara, que legal. E em meio a todos esses desafios assim, se você puder contar um pouco, lá no Pará, você estudava? Quando você veio pra cá, por causa do trampo, você parou assim e aí seguiu sem estudar? Um pouco assim dessa parte da história. Na realidade, no Pará eu estudei até, lá não tinha ensino, nós morávamos na floresta amazônica, estávamos lá na terra dos índios, então tinha uma escola pequena, eu me lembro, ela era feita de tábua, aquelas casinhas de tábuas, em cima de alguns montadetes. E tinha uma professora, não me lembro mais o nome dela, mas assim, uma senhora, muito educada por cima. E todas as séries eram misturadas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, todas elas ali, só tinha até a quarta série. Como eu tinha vindo para lá anteriormente, eu cheguei lá com 11 anos mais ou menos, eu já tinha feito Então você era de outro lugar, foi pra foi lá. para lá, isso. E aí eu já estudava, então não tinha mais vaga para mim. Eu já tinha feito a quarta série, então não tinha. Então parei no tempo e fiquei todos esses anos, até 17 anos, sem estudar. Quando eu cheguei em São Paulo, a gente já sabe que aqui é uma terra que precisa se ter, no mínimo, aí, estudo. Ensino médio, assim. No mínimo você tem que começar a estudar. E aí foi a chave da virada, porque eu falei, eu vou ter que estudar, cara. Eu cheguei com vontade, como eu te falei, vontade de trabalhar, vontade de estudar para se formar, e aí eu comecei, cara, trabalhar de dia, isso na noite. Esse trânsito de São Paulo sempre existiu, então assim, tinha vezes. Sério? Sempre existiu. Agora tá De pior. cavalo? De cavalo? De Fusca? E aí eu trabalhava e tinha que correr para poder estudar à noite. Tinha vezes que eu ia correndo mesmo, literalmente correndo. Colocar a mochila nas costas, olhar o relógio, eu tinha que entrar às 7 horas, já era 15 para 7. Sem tomar banho, vai que. Tinha que ir, era pegar, correr. Então, assim, é uma jornada que a gente faz, acho que muitas pessoas fizeram e muitas vão fazer ainda. Então tem que lutar, cara. Não dá para cruzar o braço, simplesmente cruzar o braço e falar, tá bom aqui, tá legal, fiz por hoje. Não, a gente tem que tentar fazer um pouquinho a mais. E é isso que eu faço até hoje. É assim, não tenho medo de desafios, gosto de desafios e a gente vai sempre tentando passar. Uma hora a gente consegue passar, outra hora a gente não consegue, mas a gente está sempre lutando. Ah, que legal, cara. Você estava comentando ali no seu início de trajetória, quando você chegou em São Paulo, que o senhor da sua família, seu Alziro. Alziro, seu Alziro. Gente muito boa. Boa. Bom, ele transmitiu coisas boas para você, no entanto que você tem todo o conhecimento que tem hoje e me ensinou grande parte também da minha trajetória na construção. Você iniciou ali fazendo pequenas reformas, né? Depois disso, você não foi para outra área, você seguiu direto na construção civil desde então, assim.
Não arriscou em nada. Isso é interessante, é que sim, quando eu comecei com ele, com o seu Alziro, eu era ajudante dele. Então Ajudando. tem aquelas peças que o pessoal pregam no ajudante novo, no Barriga Verde. Ele mandava eu fazer muito serviço que não era para ser feito daquela forma. E depois ele dava risada e falava, não, mandei assim para você ver que é difícil fazer isso. Então ele foi um ótimo professor e com mais ou menos, acho que um ano mais ou menos, ele começou a pedir para eu fazer o serviço que ele estava fazendo. E aí já era o quê? Um meio oficial, assim? E ele falava fácil, ele chegava para mim e falava assim, ó, Israel, você pega ali e reboca aquela parede. E você não tinha ideia nenhuma de... Eu já tinha visto ele fazer. Então eu ia lá fazer e ele me falava, não, assim tá errado, assim tá. Eu sou de uma época ainda em 91, eu acho que as pessoas que são mais antigas de obra vai lembrar de uma tal de massa fina. Ela dava o reboco, depois vinha essa massa fina por cima. Aquilo é um veneno, aquilo é um inferno para trabalhar com aquilo. Isso ali come toda a mão, mesmo usando EPI. Isso ali é um trabalho muito sujo, né? Quando você termina de aplicar, tá todo o chão melecado. E se usava muito em São Paulo na década de 90, né? É na Fazer desempenadeira? empinadeira, você tem que aplicar com uma, depois você tem que vir com a brocha jogando água e passando a outra e depois passar a espuma. Mas tudo pra quê, assim? Para dar um acabamento de pintura que a gente faz hoje com a nossa corrida. Mas se usou muito isso na década de 90. Então, assim, ali eu lembro que ele me mandava fazer isso e dava muito errado. Cara, ele fazendo era muito fácil. Então ia fazer, dava muito errado. E ele gostava de fazer exatamente as coisas difíceis. Eu me lembro que ele me mandava colocar, chapiscar e rebocar teto. Nossa, Então, para quem sabe, é difícil. Hoje, acho que os pedreiros que sabem, reboca-teto não é muito bom, massa de areia e cimento. Hoje já tem vários tipos de chapisco que a gente faz rolado. Então, hoje está muito tranquilo para trabalhar. Mas na década de 90, não tinha não essa tinha isso. tecnologia Não. de... Era na mão, era desempenadeira, colher, régua. E ele mandava fazer isso, eu cansava de jogar massa, a massa batia e caía, ele dava risada. Não é argamassa, era areia e Areia e cimento, cimento. areia e cimento. E aí ele foi passando por essas etapas aí, e você vai começando a aprender. E eu tinha aquele negócio, eu era meio desafiador. Falei, hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo. Aí no outro dia eu não conseguia de novo. Mas eu falei, depois de amanhã eu consigo. E aí foi com o tempo, cara. Todo mundo vai aprendendo com o tempo e eu comecei a gostar. Porque a obra tem um segredo. Você nunca repete muito o que você faz. A obra ela não é como um motorista de ônibus, que você pega o ônibus todo dia e faz aquilo. Aquilo ali cansa, você fica naquela rotina e eu não consigo viver com isso. Então, assim, a obra ela consegue todo dia te dar uma experiência nova. Pessoas novas, trabalho novo. Desafio no... Todo dia você tem mudança, você não faz a mesma coisa. Uma semana você faz, um mês você faz, mas você não passa anos fazendo a mesma coisa. Todo dia tem uma coisa diferente para fazer. Ah, que legal, cara. E você ficou quanto tempo com esse senhor que te ensinou? Eu trabalhei com o Alziro aí por volta de 3 anos, depois eu já comecei a trabalhar só. Sozinho? Sozinho. Mais empreitado ou... Eu trabalhava na empreita e eu acho que no ano de 93, 94, foi um ano muito difícil de serviço em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com 17 anos, isso em 91, em 94 eu já estava em 93, 94, em 19 e 20 anos. Eu procurei muito serviço registrado, já sabia colocar revestimento, já sabia fazer pintura, já estava bem qualificado. Fazia muito bem o serviço, mas bati naquela barreira que você procura o serviço, o cara olha para você e pergunta, você tem experiência? Tenho, mas você tem na carteira? Não, então a gente não pega. Na carteira? Tinha que ter. Então eu recebi muito não em várias construtoras aqui de São Paulo, vários. Eu chegava, conversava com a pessoa, tava aquelas plaquinhas que hoje não tem mais isso, mas na década de 90 todo mundo sabe disso aí. Jornalzinho amarelo, para quem morava na Zona Sul, na Praça Floriano Peixoto, que é amarelinho, e eu pegava muito aquilo na segunda-feira, e também nas empresas tinha aquelas plaquinhas. Precisa-se de... Aí colocava ajudante de pedreiro. Mas eu já estava um grau acima. E você ia mesmo assim, Mas aí tinha que ter na na carteira. carteira. Não tinha, embora triste. E aí foi levando a vida. Aí, graças a Deus, Deus foi sempre abrindo as portas. Então, sempre tinha um cliente que chamava. E aí foi abrindo aquele leque, né? Vai um cliente que indica outro cliente, que indica outro cliente. E aí foi abrindo aquele leque e a gente foi tocando a vida e estamos aí praticamente 30 anos de São Paulo e 30 anos aí trabalhando com obra. Que legal, cara. E você falou pouco assim da sua vida, hoje você tem uma família, né? Graças a Deus eu acho que a família é tudo. Você até falou da sua família também, nós estávamos conversando antes aqui. Exato. E a família, ela consegue dar uma virada de chave também.
Quando você está só, você pensa só em você e você tem aquela expectativa de vida única. Você está ali e fala, amanhã tanto faz. Aí com a família, não. Então tem o Luiz Felipe, um abraço, Luiz Felipe, Guilherme, a Priscila, que é minha esposa. Estamos juntos aí há 28 anos, se Deus quiser. Final do ano vamos para 29 e que vem uns 30. Não sei. Então, um abraço para todos e assim, é a base, né? Porque através dele você acorda todo dia com uma expectativa melhor e com a força de tentar vencer mais um dia. Não é fácil, tô na obra, vocês também tá aí como tá aqui, né? E a gente tem que matar um leão por dia, que tá difícil, nesses últimos dias tá difícil. Boa. E se você pudesse fazer um comparativo de antigamente, Misael, a gente falando bastante de obra, assim, porque sua vida foi dentro de obra, assim, né? Então, você viveu muita, e vive até hoje, o ambiente da obra. O que você vê de diferente, tipo, na linha do tempo, assim, quando você chegou, putz, mudou muito a tecnologia, ou mudou muito a vontade das pessoas quererem trabalhar na obra e hoje não trabalha mais? Eu tô puxando esse assunto porque antes da gente iniciar o podcast, você tinha falado, falou, poxa, talvez se eu tivesse vindo para São Paulo nos dias de hoje, ia ser totalmente diferente, dois extremos, né? Ou ia dar muito certo, eu ia dar muito errado, assim. Exato. O que acontece? De lá para cá mudou muita coisa. Tem muita facilidade de trabalhar. Então, quem é o mais velho, tá sabendo do que eu tô falando, é a época que você ia colocar revestimento, você tinha que colocar na areia e cimento, não tinha argamassa. Então, Sério? ponto, E como que fazia a pega dela? parede era rebocar normal, depois jogar o pó de cimento, e nisso os revestimentos, que eram cerâmicos menores, 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30, tava de molho, para você, de molho, Pra aderir. para aderir, ele vinha meio umedecido para você colocar ali, umedecer e colocava. Tem a dificuldade ali, sim, os pedreiros eles tinham que trabalhar sempre 100% no rumo e na régua, porque você já vinha com o acabamento final. Então você já estava fazendo ali tudo muito fresco. E hoje a gente não tinha maquita. Eu lembro que para a gente fazer os furos, as pessoas vão saber também, tinha algumas ferramentas com cabinho de ferro, parecendo um martelo com biquinho diamantado, onde você ficava batendo. Eu fiz muito isso aí, meu cunhado falava, vai furando isso aqui. Aí você ficava furando, até abrir um orifício ali, e você vinha com a turquesa por baixo, vinha quebrando e fazendo aquele redondinho. E aí, às vezes, quando você estava quase terminando para tirar um 10, quebrava. Você falava um palavrão, pegava de novo e começava tudo de novo. Então, assim, está muito fácil de trabalhar, mas, assim, como eu te falei, a mão de obra está escassa. Tem serviço, falta o pessoal, tem muitas pessoas que realmente não querem trabalhar, a verdade é essa. E eu te falei, se eu tivesse chegado nessa época, eu corri tanto atrás de serviço e não conseguia. E hoje você corre atrás de pessoas para trabalhar e não consegue. Então, assim, inverteu as coisas e a gente tem que se virar. Então, por isso que eu te falo, quando você sai de manhã, você não sabe o que você vai fazer. Porque você pode chegar na obra e ter a surpresa de que o cara não foi trabalhar porque teve um problema. E todos têm problema, mas isso acaba atrapalhando a gente. Quando você chega na obra, na segunda-feira, com seu cronograma apertado e que faltou um pintor, faltou um pedreiro, isso a gente sabe que falta porque tem, mas assim, eu vejo que tem faltado muito. Esse é o problema, tem faltado muito. Talvez um pouco mais além da conta. E aí você tem que se virar. E aí você tem um problema do cronograma, você tem um problema ali do cliente que está contando com você, e você tem que tentar fazer um milagre ali para as coisas acontecerem. Então, quando você tem uma boa equipe, que é uma coisa muito boa também, quando você tem uma boa equipe, pessoas que são parceiros, chega, senta e fala, galera, complicou. Estou precisando de vocês, a gente vai ter que fazer isso, era 5, mas a gente vai ter que sair às 7. Final de semana a gente vai ter que trabalhar. E graças a Deus tem tido esse tipo de pessoas que entendem e que somam junto contigo. Então, quando você tem um time que é fiel, vale a pena assim, ser fiel a eles também e tentar trabalhar junto, crescer junto, a gente dá oportunidade para todo mundo. É tanto que eu falo com as pessoas, cara, aprende. E para quem está assistindo também, cara que é ajudante, aprende que lá na frente você vai ser um ótimo profissional, você vai ter um recurso melhor. Ajudante de elétrica, cara, se faz o curso, tenta ser um cara profissional,
qualificado, você vai ter um salário bom, porque a obra ela paga bem, mas ela paga bem por profissional bom. O cliente ele gosta de ter um profissional que vai lá, resolve o problema, não deixa nada a desejar e aí ele paga satisfeito. Agora, se o cara chegou lá, fez coisas que não é legal, não é uma coisa que não foi profissional, o cliente já não quer mais aquele cara. Então o leque ele pode abrir, ao mesmo tempo ele pode fechar. E quando fecha, é complicado. Então, eu tava até. Quando você tocou nesse assunto do gap do tempo de quando você chegou, que era difícil ali de conseguir emprego por causa das experiências, e hoje, pela falta de pessoas que tem na construção civil, eu entendo que antigamente também, São Paulo ele estava crescendo muito. E aí eu acho que por isso que muitos imigrantes, muitas pessoas de outros estados vinham para São Paulo atrás de emprego. Você consegue lembrar das grandes construções, da Marginal, totalmente diferente, assim? Ainda consigo lembrar assim. Eu lembro quando eu cheguei na Marginal, tem alguns prédios que eles foram embargados, né? Da época da década de 90, eles só vieram terminar aqui mesmo na Rebouças ali, acredito que no 1990. Então assim, 1990 não, 2000, 2010. E nós não tínhamos várias obras, todas essas pontes que nós temos da Eusébio Matoso para lá, na Marginal, não tinha. A gente tem algumas obras ali algumas pontes que cruzam, a Itapaiúna, tem a Estaiada que não existia. E ali eu consegui acompanhar também tudo aquilo. E era interessante porque, assim, eu tive acesso a esses projetos por trabalhar em alguns consultores e você consegue ver o projeto ali no papel. E aí você começa a tentar pensar se vai ser aquilo mesmo. Você começa a pensar, falando, Será que? será que vai conseguir passar por cima do Rio Pinheiro? Será que vai conseguir passar aqui pela Nações Unidas, pela Expressa da Marginal? E a gente vai vendo, cara, e é simples. E depois que faz, você olha e fala, tá, foi muito simples, cara. Então. Isso é incrível, porque um convidado anterior, ele veio no podcast e ele falou exatamente isso. O processo, ele é tão bom, você curtir o processo, quando chega no final, você fala, cara, é isso mesmo? Deu certo, olha só, sabe? E você participou dessas grandes construções, né? Sim, Qual que foi a ponte? tive algumas, a gente passei nessa principalmente da Você Estaiada. lembra, tem o ano? Foi em 2009, mais ou menos, 2009, 2010. E aí, no canteiro de obra, que é uma coisa assim, só quem tá lá dentro que sabe, né? Que ali é complicado, porque uma coisa hoje minha área mais Gestão. é gestão e também eu trabalho com algumas reformas, e você tem mais assim, você vai em apartamentos, você vai em loja, vai em shopping. E o canteiro de obra, que é essa obra civil grossa mesmo, que são pontes, estádio. Eu participei também de um estádio lá no Rio Grande do Sul. É complicado porque você fica perdido. A realidade é essa: quem não conhece, quem entra, você fica perdido. Você tem que se familiarizar com todo aquele ambiente até achar o que você vai fazer. Então você chega, você fica perdido. Você chega numa obra tipo de um estádio de futebol e você entra assim dentro, você não sabe se você vai para lá, se você vai para cá, se você vai para lá. Onde vai começar? E aí tem aqueles engraçadinhos que começa te encher o saco, né? Coloca um apelido e começa a pedir para você pro lado errado. Então, assim, é um tipo de obra bem diferenciado do que eu costumo fazer hoje. Mas é uma experiência que foi válida, porque você consegue dar valor à mão de obra desse pessoal. Pessoal que toma muita chuva, sol, pior é o sol, porque você trabalha fazendo armações de concreto numa temperatura escaldante, com todo aquele EPIs, aquilo é meio fadigante. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar e, às vezes, a gente, quando está trabalhando em obra, eu lembro disso e faço isso sempre, o técnico de segurança faz a reunião e fala, ó, todo mundo tem que usar. Realmente tem. Agora falar, é bom usar, não é legal, porque você fica o dia inteiro desconfortável. Nunca questionei porque se está ali é para ser usado. A gente sabe que as normas pedem para ser usado. Mas no final do dia, quando você tira aquilo, você tira todo o peso da sua consciência e joga aquele negócio fora. Vai pra lá, capacete. Vai pra lá, luva. Mas faz uma diferença. Eu já tive algumas coisas que era para ter acontecido um acidente um pouco mais grave e isso tem salvado. Então, assim, vale muito a pena, galera, usar. É ruim, é desagradável, mas nada melhor do que chegar em casa,
com a consciência sã, com o corpo são, Vivo! vivo. Vale a pena. É um saco, mas vale a pena. Ai, que legal, cara. Você tá falando de grandes construções e até é um assunto um pouco delicado, não precisa, se você já viu acontecendo, não precisa falar qual que foi a empresa também, mas eu lembro que, por exemplo, grandes construções como a ponte do Rio Niterói ali, no momento de concretagem daqueles pilares e tal, morreu muita gente concretada lá dentro, né? Porque não tinha tempo de tirar. Precisava. Então, eu percebo que essas grandes construções, principalmente antigamente, Uhum. as pessoas davam a vida para construir, para trazer acesso. Por exemplo, você construiu ponte, você trouxe acesso, você trouxe facilidade de vida para pessoas que usufruem hoje isso. Aí. E você já viu isso acontecer assim ou não? Já nós chegamos aqui em São Paulo mesmo, ali em 2012, aqui na Faria Lima. Tava enchendo uma laje grande, isso foi no sábado. É engraçado que você fala disso aí. Aqui em São Paulo a fiscalização é mais rígida. Então, queira ou não, quando você trabalha em São Paulo, a fiscalização é muito rígida. Mesmo com a fiscalização acontece acidentes. Então, em 2012 para 2013, aqui na Faria Lima, se não me engano, agora embaixo agora desse prédio é uma agência bancária. Eu tenho passado lá e sempre tenho visto isso aí. E num sábado estava todo mundo enchendo, e a laje era muito grande, tinha caminhões, bomba, e tá jogando concreto em cima, e todo mundo tranquilo, todo mundo com seus EPIs. E mais ou menos por volta de umas 11 horas, já tinha muito concreto já jogado, simplesmente desceu tudo, tudo. Então, A laje? desceu tudo. Quantos pavimentos, né? Na realidade, é por metro quadrado, ali nós temos um quarteirão. Meu Então, Deus. foi todo o quarteirão, ele pega uma rua da Faria Lima, depois ele faz aqui, eu não esqueci o nome dessas duas laterais, e faz o fundo. Então, toda aquela laje baixou. O resgate foi muito rápido, não morreu ninguém, mas ficou bastante gente ferida, então veio o pessoal do bombeiro, defesa civil, então, como eu te falo, aqui em São Paulo é muito rápido as coisas. Eu vi assim, em questão de 15 a 20 minutos. Antes disso já tinha chegado a CT, Polícia Militar, acho que 10, 15 minutos já começou a vir bombeiro, depois já veio a defesa civil. Então, assim, mesmo em grandes construtoras, em grandes construções, com todo equipamento, com engenheiros, acontece um fator que depois só a perícia vai dizer o que foi, mas dentro estava tudo normal, escora metálica, Tio, tudo tudo muito bem feito, tudo muito perfeito, até para concretar. Vem várias pessoas e olham, então assim, acontece acidente, mediu também o tudo. Então concreto. assim, só a perícia, depois a gente não tem acesso à perícia, para saber por quê. Talvez seja o vibrador, talvez seja a carga de concreto, talvez o solo que estava embaixo. Mas é uma coisa que a gente não tem acesso, só a perícia. Mas por mais que a gente tenha cuidado, acontece acidente. E isso é um exemplo para quem faz pequenas obras também. Às vezes a pessoa chega numa casa, o cliente quer que tire uma parede. Eu já tive muito isso do cliente perguntar, falar, não dá. Ah, mas dá. Eu não sou engenheiro, você não é engenheiro. Vai fazer? Se não, contrato, o engenheiro calculista, não tenho dinheiro, vamos abrir. Não, não abre, porque depois dá um problema e quando se brinca com... Quando se fala de vidas, a gente não pode brincar com isso aí. Então, para quem faz reforma, toma cuidado, dá uma olhada, vê, antes de quebrar uma parede, dá uma analisada direitinho, vê se vale a pena, faz um reforço, mas tem que ter cuidado que mata. E é muito peso, uma parede dessa cair em cima da pessoa é uma coisa assim que não tem como. Tem organismo, tem órgão que aguenta, então é bom ter cuidado. Boa. Então, e é uma questão que, voltando até um pouco nesse assunto, como se trata de vidas, e são vidas servindo vidas, né? Porque quando a gente tá na obra é para realizar o sonho de uma outra vida, de uma outra pessoa. E em grandes construções não é diferente, né? Eu toquei no assunto do Rio Niterói porque realmente foi várias catástrofes lá, né? Então eles concretavam mesmo gente lá dentro lá e deixavam lá. É, e não sei se em algum momento, além desse da Faria Lima, você pode até comentar, eu tô super curioso para saber, vai ser até uma próxima pergunta, mas como que era o ambiente do canteiro, quanto que você recebia antigamente, até pro pessoal que tá assistindo você saber, tipo, putz, antigamente era dureza, bicho. Beleza. É engraçado que no canteiro de obra tem duas coisas que são... Na verdade, eu acho que três, que são boas.
o restante é ruim. Quais são as três? É o café da manhã, a hora do almoço e a hora de ir embora. Porque o que acontece? Você trabalha no canteiro de obra, às vezes tem 200, 300 pessoas, mas é sempre isso aí, 100, 200, 300, não tem muito menos que isso. Então, tem a hora do café da manhã, tudo tem que ser muito corrido. Você não tem igual nós somos aqui, tem isso aqui, eu como, tomo água, não. Você tem 5 minutos para tomar seu café e fazer, porque você está trabalhando com produção. Ah, era produção, Produção. não era por dia. Não, não, é para produção. Você é um cara que é registrado e você tem, além do seu salário, você tem uma produtividade. E aí você faz por produção. Quando eles falam que é a gata mia, que é a hora do almoço, então quando toca ali a sirene, o almoço, tem pessoas que descem correndo. Eu nunca fiz isso porque, assim, cara, eu fui criado num ritmo de família e minha mãe sempre ali conversar, mandando um pouco de educação pra gente, embora a gente peca em vários momentos, mas eu falei, não vou correr. Eu vou lá, vou almoçar e vou subir. E às vezes a pessoa corria. Então, assim, era o horário bom para todo mundo, era o café da manhã, isso, e na hora de ir embora, porque o canteiro de obra ele se fica muito, desgasta muito. Você tem que ter uma calma muito grande para você compartilhar ferramentas, pedir material, às vezes dá muita briga. O pessoal sabe disso aí, quem trabalha em canteiro de obra. Às vezes some a bota, às vezes some a luva, às vezes você deixa a colher, não aparece. Isso é normal de acontecer e gera um estresse. Então, assim, é mais ou menos isso aí. Todo dia você tem um pouco de estresse também, mas judia muito, como eu te falei, são as roupas, porque, cara, é doído. Você trabalha com capacete, com óculos, com luva, com o macacão e aquilo ali quem trabalha sabe. Quando dá meio-dia, 11 horas, meio-dia ou 13 horas, 14 horas que o sol tá forte, te deixa bem incomodado. E às vezes você tira o capacete por uma única. Você olhou para tudo quando foi lugar, não tem ninguém. Aí você tira o capacete para transpirar, tela de segurança cheia e te dá mais uma. Encarcada. Então, assim, cara, mas é gostoso, tem os seus horários bons, que é isso que eu te falei. Quando vai embora, às vezes, a gente ficava no acampamento. Aí o pessoal ia jogar um pouco de dominó, baralho, conversar, e você vê várias histórias. Como nós estamos conversando aqui, você sabendo da minha, lá você consegue saber a história do pessoal que deixou família no norte, está trabalhando. Teve um amigo meu que ele tava, não me lembro o nome agora, acho que era Luiz, ele estava fazendo faculdade, ele veio de Minas Gerais, falou, cara, eu vim para São Paulo trabalhar e fazer faculdade. Então eu vou trabalhar e o foco é esse. Eu falei, cara, é isso aí. Então, às vezes, no momento da noite, quando o pessoal estava jogando, um baralho, um dominó, alguma coisa assim, ele estava com os livros dele no cantinho. Eu lembro, não tinha celular na época, ele estava sentado no cantinho com os livros. E ninguém nem perturbava, porque sabia que ele veio com aquele foco ali. Então, era um cara de objetividade, ele falou, vem fazer isso aqui, vou fazer isso. Então, assim, tem várias histórias que pessoas que vieram e que estavam com família, outros vieram para morar, e cada um tem um sonho e você vê. E é bom também que você reforça seus sonhos. Porque você vê o cara com sonho, ele te conta. Querendo vencer, né? Cara, eu vim pra cá pra isso, quero comprar uma casa pra minha mãe. E aí você fala, caramba, eu também vou ficar com essa intenção de tentar crescer também. Então, assim, pra quem começa a trabalhar com isso, pra quem tá na obra, eu repito, a obra dá um resultado financeiro bom. Só que a pessoa tem também que se entregar um pouco pra ela. Ser dedicado. Se você é dedicado, você consegue ir longe. Exato. Você tocou no assunto de que a obra dá um resultado financeiro bom, e isso é total verdade mesmo. Entanto que grandes famosos, eles, no final da vida, eles querem construir riquezas através de construção, construir para vender, construir para alugar, porque a construção é muito rentável mesmo. Na mão de obra também é assim, né? Eu vim de mão de obra também, né? Eu trabalhei com meu pai na marcenaria, sei fazer algumas coisinhas, sou curioso. Então eu sei que isso é muito rentável. E você é um cara que, além de toda essa experiência com pequenas obras, com obras de infraestrutura, construiu para grandes políticos também. E como que foi assim esse ambiente? É muito diferente? O tratamento é o mesmo? Eu falo de peão para, sabe, a relação entre peão e subordinado e o que e a pessoa que está te subordinando ali, sabe? Eu acho que assim, quando você vai trabalhar com um pessoal que tem, vamos dizer, acho que todo mundo é cliente. Todos são clientes. Acho que o tratamento que você deve dar para um, você dá para outro. Agora, só que a equipe você tem que formar. Tem equipe que você consegue fazer com uma classe e tem uma classe que você não pode usar a mesma equipe. Então, assim, quando você vai fazer um serviço,
para uma pessoa, como estou te falando, político, uma pessoa famosa. Bom, você tem que olhar todas as características de quem você vai levar para lá. Pessoas que falam normalmente, conversam normalmente, e tem pessoas que você não consegue porque há um preconceito com a gente que trabalha. Há um preconceito e aí, às vezes, você tem que dar explicação da equipe que você tem. O jeito do cara falar, porque você fala de uma forma, eu falo de outra. Mas nós estamos numa equipe de 10, 20 funcionários, um vai falar uma coisa, um tem uma educação menos e ele vai estar falando daquele Uma jeito. gíria diferente. E as pessoas se incomodam por isso. Então, assim, tem pessoas que a gente fala, ó, a gente vai na casa de fulano, a gente vai ter que tratar essa cliente, a gente vai ter que levar essa equipe aqui. Pelo lado é bom? Não, eu acho que não. Acho que todo mundo deveria ser educado para isso. Tanto os clientes para aceitar a gente, quanto a gente também para estar na expectativa do cliente. Então, assim, antes de você ir, você se policiar. Porque eu posso brincar com você aqui, dar risada, falar alto e até falar alguns palavrões, mas na obra eu não posso gritar para você e falar algum tipo de coisa, porque não só tá nós dois lá. Tem um outro cara que está trabalhando, tem pessoas de várias religiões. Então, quando você está lá, você tem uma pessoa que é católica, você tem uma pessoa que é evangélica, todo mundo está ali, todo mundo merece o respeito. Então, assim, é se tratar como profissional, crescer como profissional. Quando você tem educação de ser profissional, aí você pode levar a sua equipe para onde você quiser, se ela se portar bem, em qualquer lugar. Então, mas hoje ainda a gente ainda faz um pouco disso aí. Fala, cara, tem que ir ali, mas eu tenho que levar essa equipe, eu não consigo levar todo mundo, que eu vou ter problema. Então, é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, mas infelizmente acontece. Boa. Não, legal, cara. E você tem uma vasta experiência, assim, né? Depois de tudo isso, você montou uma empresa. Sim. Então você sempre trabalhou por conta, você sabia dar valor ali no que você queria ganhar e tudo. Você é um cara muito experiente. Eu sei que você passou por grandes desafios, assim, né? Sabendo porque eu sou seu amigo, né? Além de parceiro de trabalho, a gente é amigo também, né, pessoal? Então, queria que você contasse pra galera um pouco das dores de cabeça que você teve, dos desafios que você teve ao longo do tempo e até dos incidentes, né? Se você permite a galera saber da cirurgia que você teve que fazer por causa né, de tanto estresse, assim. Abre A, o a coração minha aí. esposa que Eu bem a diga. diga, ela fica brava comigo porque eu trabalho praticamente de domingo a domingo. E isso tem sido um problema familiar. Ela sempre questiona, cara, você trabalhou esse mês inteiro, trabalhou o mês passado inteiro e trabalhou outro mês e não parou nada. Então, mas não é só ela, minha família também, minhas irmãs, eles questionam. Mas assim, eu sou muito perfeccionista. Então, assim, se eu falo para você, eu tenho que correr para ir até domingo e tentar terminar. Eu sei que a gente tem vários fatores que não conseguem, e isso me deixa muito irritado assim por dentro. Eu começo a ficar ali sem dormir, eu começo a ter insônia, e eu acho que é mais ou menos isso aí, cara. É tentar sempre dar meu melhor, procuro sempre dar o melhor também, a gente está fazendo de tudo para poder dar o melhor, mas assim, o desafio mais é esse, cara, que a gente está tendo hoje. Tá faltando mão de obra qualificado. Então, assim, isso atrapalha a gente porque a gente quer. Quando eu abri a empresa, nós abrimos uma empresa, e a intenção da gente não é, cara, vou abrir empresa, eu vou. Não, abrir empresa, eu vou gerar trabalho, emprego para pessoas. Exato. E o que o mínimo que a gente quer, e acho que todo empresário quer, é ter o reconhecimento do funcionário, como a gente reconhecê-lo também. Então, quando eu te falei agora há pouco que tem esse tipo de categoria de pessoas que a gente leva, que a gente reconhece. Então, quando você fala para eles, vou levar esse gesseiro, que esse gesseiro aqui, cara, ele é muito bom. Você reconheceu o serviço do cara. Você está passando com outra pessoa que o cara que você está fazendo é bom. E isso é um ponto positivo tanto para mim quanto para ele. Então, tem pessoas que trabalham para a gente com gesso, que é muito bom. Tem pessoas que trabalham com revestimento, o cara é fantástico. Então, você chega ali para trocar ideia, você sabe que o cara está entendendo o que você está fazendo, é o que ele está fazendo, e aí sim você tem ali uma segurança. Você consegue sair e deixar o cara ali. Mas não é todo mundo é igual. Ao mesmo tempo, é o cliente que me tem
com o prestador de serviço dele, às vezes ele tem algumas queixas para fazer, sempre tem, isso é normal da vida, mas muitos também falam, não, eu confio no Israel, eu já tive o cliente de chegar, me ligar e falar, cara, eu quero ser você fazendo meu serviço, então isso é gratificante porque é o reconhecimento, então assim, eu sofro muito com isso aí, eu tenho um problema em casa porque eu trabalho de domingo a domingo, eu não sei chegar na obra e ver as coisas não andando, e eu não ter, tá lá de corpo e alma. Botar a mão na massa. E eu tive problemas, como você falou, de saúde. Eu tive 2 aneurismas. Quem me conhece, o pessoal que trabalhou comigo sabe disso aí. Eu quase realmente morri, que foi o primeiro que se rompeu. E é o estresse do dia a dia. O médico já me proibiu de trabalhar e foi até cômico, porque acho que com 20 dias que eu fiz a cirurgia do aneurisma, eu fui trabalhar na obra. Nossa. Eu fui com curativo, eu não podia dirigir porque o médico tinha proibido, e eu fui de ônibus, de metrô, com a cabeça toda enfaixada. E fui. Então a família toda me criticou. Mas eu não conseguia ficar em casa pensando na obra. Então, assim, é um defeito, isso não é virtude, isso é um defeito que eu acho. Eu acho que a família, os amigos, são. Assim, a gente tem que tirar tempo para tudo isso. Mas eu estou me policiando, eu estou tentando aprender. Já chegou a idade também, né? Então, deixa as coisas aí para a galera nova que está vendo você. Felipe, o Felipe, meu filho também. Boa, filho. Então, assim, cara, é tentar deixar pra galera que tá vindo aí. E a gente fica aqui na contenção, dando um conselho. Hoje tudo é tão fácil, eu passo um e-mail, a gente responde, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação. Rápida. E a gente vai tentando se ajudar por aí. Você falou já que você se permitiu comentar do aneurisma, isso provavelmente vai tocar muita gente, tá mesmo? Por isso que eu tô tentando puxar esse assunto aqui. Porque pra galera entender que em meio aos desafios ainda existe resultado e que em meio a todos os desafios vocês têm que se preocupar com a saúde. Com a saúde, é como eu te falei. Porque a obra é insano. O ambiente da obra é isso, é estresse, meu. Você não consegue entregar resultado. Ó, você vai marcar com o cliente um resultado que você tem que entregar, só que esse resultado ele depende de 1000 pessoas que estão dentro da obra. E não, tudo não tá no seu controle. Não tá no controle. Eu não mando em você, você não manda em mim, eu não mando no Felipe, que tá gravando aqui, no Luiz Felipe. Se faltou, acabou. O que que eu vou fazer? Nem que eu coloque a mão na massa, mas não vai. Eu tenho feito isso. É, Se você chega, não tem ninguém, aí você vai eu fala, mesmo. vai ser eu mesmo. E às vezes eu chego em casa, a patroa olha, por que você tá todo sujo de tinta? Eu falei, hoje eu fui pintor. Às vezes eu chego com o cabelo, tem uma foto, depois eu vou deixar aqui. Pra você colocar no final do vídeo. Aí, Felipe. Cheguei com uma foto cômica, com a pano na cabeça, meu cavanhaque tava mais cheio de poeira. O que você tava fazendo? Eu falei, não tava no deserto. Não tava, pode ter certeza. Tava lixando pro teto. Então, assim, são coisas que, cara, se você puder ajudar, contribuir para que aquilo aconteça no dia, é importante. Mas, assim, sobre a doença é uma coisa que não vale muito a pena. Mas a gente tem que saber dosar também, porque não dá para você fazer assim e esquecer. Mas você já sabe, você sabia que você ia ter, tipo, Não. tinha sintomas nos exames que você fazia ou não fazia exame ou aconteceu do nada? Como que foi? Conta aí. Eu estava vindo de uma sobrecarga muito grande de serviço. Então eu estava trabalhando, eu acho que eu já estava trabalhando assim, e não só eu, estava eu e a equipe que trabalhava comigo. Nós estávamos trabalhando já. Quantas obras? Não, nós estávamos em uma obra só, mas aquela mudança de layout que você tem que entregar, tipo assim, segunda-feira isso tem que estar pronto. Você tem 15 dias para mudar, fazer todo um escritório, e segunda-feira, tal dia, isso tem que estar pronto e zerado. E aí é dia, noite, Isso. madrugada. Eu lembro que às vezes ficava eu e as 2 pessoas que trabalhavam comigo, e dava certa hora da noite que a gente parecia zumbi. Sabe quando você não liga mais nada, que uma pessoa tá ali parada, outra pessoa tá parada, e você ficava assim, aí eu olhava assim, falei, gente, nós estávamos meio que... No automático. Nós estamos aqui só em pé, cara. Então a gente tem que descansar. Então, assim, isso não ficou só nessa obra. Eu tô te falando assim, isso nós estava vindo de um ano nessa paulada toda aí. E o gozado é que esse primeiro aneurisma que eu tive, eu estava indo pro depósito comprar material. Eu estava indo com um amigo meu comprar um revestimento. Falta um revestimento na obra e eu sempre fui aqui, não tem, vamos comprar. Não tem nos depósitos aqui da Marginal, porque essas grandes lojas que tem aqui, tem as lojas comuns dessas que nós temos aqui, mas tem as filiais dela que fica tudo em Guarulhos. Então só tem Guarulhos, vou para Guarulhos. Que é distribuidora. Eu sempre fui assim, eu nunca fui de, não tem, não tem que ser em Guarulhos? Tem, vamos para Guarulhos. Peguei o carro
E ali naquela pressão do dia a dia, aquele agitamento, quando chegou aqui atravessando a Juscelino Kubitschek, eu tive um rompimento de aneurisma. Então aí já... E como que você percebeu que ferrou? Eu escutei o barulho, Foi. para quem nunca teve, mas assim, quando você tem um rompimento, no meu caso, eu escutei estralando por dentro da cabeça. Então eu vi algum barulho, como se fosse plástico amassando. Meu Deus. E eu falei com um amigo meu, Daniel, abraço, Daniel, quando você vier aí, fica um abraço para você. Eu falei, Daniel, eu tô tendo um AVC. Ele falou, não, cara, eu falei, eu tô tendo um AVC. Aí eu já comecei a vomitar pela janela, eu tava dirigindo, e eu falei com ele, cara, se eu desmaiar, me leva até no hospital e fala pro médico que eu tô tendo um AVC. E aí eu fui dirigindo e vomitando, e a dor muito forte na cabeça, eu falava com ele que parecia que tinha uma faca dentro da cabeça. A sensação é essa, que tinha uma faca e fazia isso aqui dentro. E eu fui, mas eu sabia que logo... Foi assim, uma sensação de que eu iria desmaiar. Então eu cheguei até a porta do hospital aqui na Avenida Santa Amaro, e ainda vomitando, eu vi que o valor do estacionamento era muito caro, mas eu sabia que eu não ia pagar. Eu falei, não vou pagar esse estacionamento, talvez nem volte mais. Aí eu falei, brinquei ainda com ele, falei, põe no estacionamento e deixa aí. E desci pro hospital e ali eu apaguei. Eu apaguei antes de chegar na recepção. Meu Deus. Eu pedi pra enfermeira me trazer uma sacola, eu tava vomitando muito. Porque... Você era sangue? Não, era... O médico falou que acontece isso. Então já fui ali, quando acordei já tava a família toda, depois no hospital, o Luiz Felipe tava lá. Meu Deus. Então assim, foi um baque pra família e como eu te falei, com 20 dias... É recente? Quanto tempo? Esse primeiro foi em 2019. E 20 dias depois eu tava na obra e a mulher queria me matar, de verdade. Então assim, cara, você... A sua mulher? queria me matar. Dentro Ô, de dias... Priscila, você deveria ter matado esse homem, ele é muito teimoso. Mas é assim, é que eu gosto da obra. A obra, é como tem gente que gosta de futebol, Fórmula 1, outros gostam de parque de diversões, outros gostam de pescaria. Eu fui com uns amigos meus, aí Samuel, Israel, Jeremias, Henrique. Fui pro mar, não curti nada, então a galera gosta. Boa sorte pra vocês. Vai vocês, eu prefiro passar na peixaria e comprar meu peixe, que sai mais em conta e eu não passo mal. Então eu gosto de trabalhar, cara, e é uma coisa que eu acho legal. Eu gosto de abrir um projeto e olhar os detalhes. Às vezes você não entende, você pega um projeto, você olha, cara, não tô entendendo isso aqui, vou sentar depois, no meu tempo, e vou olhar isso aqui. Já tive alguns desafios de, cara, quebrar a cabeça, cara, fazer um projeto, calculista fazer um projeto e te entregar na mão, falou, cara, dessa forma, e você vai ver amarração de ferragem, vai ver bitola de ferro, você vai ter que fazer tudo aquilo depois na prática. Então esse é um desafio gostoso, por quê? Depois o cara chega lá, corrige, tá tudo ok, o cara bate no céu, pô, ficou bom. E você sai, cara, com a sensação de dever cumprido. Então você vai embora feliz, isso é bom. Da mesma forma, quando acontece coisas ruins, que você vai, porra, não foi legal, não deveria ter acontecido, tem horas que as coisas bem gratificantes. Então, assim, salva seu dia, você vai em casa como se seu time tivesse ganhado de 5-0. Que não é seu caso, né? Não, o seu só perde. Eu não vou ficar citando sobre o time aqui, mas tudo bem. Mas, ó, eu vou dar a dica. O time dele é aquele que Não tem. não tem. Não tem. Não tem o M. Não, ele não faz o M. Mas, Nisa, mediante tudo isso, assim, o primeiro aneurisma você teve ali em 2019. E aí, depois de 20 dias, você voltou pra obra. Tá nem aí. O médico recomendou que você ficasse quanto tempo? Que parasse de trabalhar ali? Ele tinha, na realidade, foi uma cirurgia de alto risco. Né? Ele até falou, cogitou a O possibilidade risco de morte. Quando eu tive Tinha porcentagem, assim, Tinha, só tinha. pro pessoal entender o milagre que você passou. assim, o doutor Rogério Aires, um abraço para ele também, doutor. Olha como que a mente desse Doutor cara é brilhante. Rogério Ele Aires. todo. E o Daniel também, da equipe. Um abraço para vocês aí. Ele chamou a minha esposa, eu já estava. Então ele falou: ó, ele tem 3 possibilidades: fazer a cirurgia e voltar normal, tudo tranquilo, voltar com problemas de locomoção, de mobilidade, ou não voltar. E aí você tá ali, então isso é um choque, porque é uma coisa que quando a pessoa fala isso pra você, é antes da cirurgia. Então você sabe que você vai entrar e você tem essas possibilidades. Então, graças a Deus, primeiramente a Deus, a minha esposa que ficou o tempo inteiro comigo no hospital, foi muito cansativo para ela. E
graças a Deus, depois da cirurgia que eu acordei, ela estava do meu lado e eu vi que estava tudo bem. Consegui me mexer, depois a gente fez alguns movimentos no corpo. Infelizmente, eu fui trabalhar e tive que tornar a fazer a cirurgia que pegou bactéria. Só te falando esse time. 20 dias eu fui trabalhar, na obra, deu infecção, eu tive que abrir a cabeça de novo. Meu Deus. Mais 14 dias internado e a dona encrenca querendo me matar, parte 2. Então, Você deveria ter matado ele, sim. eu lembro que eu cheguei, o doutor olhou e falou, não, deu bactéria, você vai ficar internado, a gente vai ter que abrir. Então, esse foi um choque primeiro, pior do que a primeira cirurgia, porque eu já tinha vencido a primeira cirurgia. Já foi um milagre ali. Então, quando eu cheguei, Isso ele é um falou, a milagre. gente vai ter que abrir de novo, fazer raspagem. E aí eu tive um sofrimento, que aí não vale a pena a gente brincar com isso, por quê? Eu estava muito bem em casa, estava tudo tranquilo, tinha uma recuperação ótima. Mas depois disso, da segunda cirurgia, para fazer a limpeza e tratar com antibiótico, eu tive que fazer câmara hiperbárica durante, se não me engano, foi 30 dias de câmara hiperbárica. E desgastou muito, porque eu tinha que ir para o hospital sozinho, minha esposa trabalhava, e o Guilherme pequeno, o Felipe trabalhava, e tinha que ir todo dia para o hospital fazer a sessão de câmara hiperbárica, e não foi bom. Então foi uma experiência que, por isso que eu falo, tem que saber dosar. A gente vai aprendendo a dosar. Então tem coisa que vale muito a pena, tem coisa que vale a pena e tem coisa que não vale a pena. E eu estou tentando, nessa altura do campeonato, da minha idade, tentar separar algumas coisas para poder cuidar um pouco de mim, né, e da família. Boa. E então, você depois de 20 dias voltou pra obra, teve a bactéria, ficou mais tempo. E depois você teve uma outra nele. Isso. Essa já foi aqui de lado, aqui. Meu Deus, cara. A primeira foi em cima. Nossa, Liz. E gozado que as duas vezes que eu tive a primeira cirurgia da aneurisma, eu estava em obra, eu fui com roupa de obra, com bota, com tudo. A primeira. Que ninguém sabe que vai estar. E na segunda, que foi da bactéria, eu estava na obra, na Paulista, trabalhando no escritório da empresa, e, e aquilo foi me incomodando a Foi cabeça. no mesmo ano? Não. Foi 20 e poucos dias depois da cirurgia. Foi Era da essa da bactéria. bactéria, isso. E aí começou a inchar a cabeça, eu vi que a bandagem começou a apertar muito, eu falei, cara, tá errado alguma coisa. Eu fui até o espelho, abri a bandagem assim por cima, Tava olhei, marcando. aí eu vi que o corte estava muito vermelho. E eu fui com a roupa de serviço de novo, lá para o hospital, na noite, 7 horas da noite, na segunda-feira, cheguei lá, crente que o cara ia passar um remédio, e ele falava, toma essas aspirinas e vai para casa. Aí o cara olhou e falou, ó, preciso ligar pro seu médico. Aí ele foi, começou, e eu sentado, esperando, e ele, sim, doutor. Sim, doutor. Sim, doutor. E eu falei, cara, não tem alguma coisa muito séria aí. Meu Deus. Ele olhou pra mim e falou, você tá com quem? Eu falei, tô com meu amigo. Amigo Carlos, palmeirense, gente boa pra caramba. Tava O ele. cirurgista? Boa, o Carlos é top. Aí ele falou assim, pode pedir pra ir embora, você vai ficar no hospital. Provavelmente você vai ter que fazer outra cirurgia. E aí você sai, você fala, puta, Mais uma vez. fiz cagada. Então, assim, vale muito a pena a gente correr pelos objetivos, vale, mas tem coisa que você tem que saber dosar. E eu não tinha aprendido isso. Assim, não aprendi ainda. Estou tentando desligar um pouco de serviço. Tentando deixar assim meio um pouco, porque até pela idade também, pelo cansaço. Mas eu ainda me sinto muito responsável pelas obras que eu tenho e pelo que eu faço. Boa. Miss, a gente já tá caminhando quase que pro final, assim, de uma história incrível, né? Você é um cara 10, cara. Tipo, eu te trouxe já pra galera saber que um cara que você não tem formação, né? Formação de graduação. Sim. Mas é um cara que eu estudando na Poli, te ligo às vezes pra tirar dúvida de projeto, porque você sabe muito mais que eu. Eu falei uma coisa com você, eu lembro disso aí lá na Faria Lima. A gente se conheceu lá e eu falei. Foi o quê? 2021? Mais ou menos isso aí. E aí eu falei com você, você quer uma dor de... Você falou que queria trabalhar com obras. Foi. Eu falei, você quer uma dor de cabeça? Faça, vai ser bom, vai ser divertido, vai ser gratificante, mas vai ter uma grande dor de cabeça. Porque todos nós temos, não é assim, cara, você chegou do engenheiro, o ajudante ao engenheiro, você vai ter dor de cabeça na obra. Vai ser bom, vai ter dias muito bons, vai ter a galera legal, vai ter o pessoal ali que curte. Mas eu te falei, você vai ter dor de cabeça e nem precisa te perguntar se você está tendo, porque eu sei que todos nós temos, se não teve ainda, vai ter. Vai ter, com certeza. Mas eu acho que o gratificante de tudo isso é a aprendizagem, porque você consegue mudar décadas, como eu te falei, quando a gente veio,
era uma forma de trabalhar da década de 90. 2000 as coisas começaram a melhorar, 2010 veio melhorando. Agora 2020, 25, você tem tudo, todas as ferramentas que você tem, então Tudo tá, muito mais tá fácil, né? muito gostoso de trabalhar, tá muito bom. É só a galera tentar ter um comprometimento, tentar se profissionalizar mais um pouco e tocar para frente, cara, porque tem serviço, tem campo para todo mundo trabalhar, não preciso eu ficar de olho no seu serviço, porque tem campo para todo mundo e tem a qualificação, cara, tem a força de trabalho aí, tem um pouco de dedicação, vem que é só alegria. Obra para todo mundo aí. Tem. Tem muita obra para todo mundo. Cara, e você falou um pouco de como quando a gente se conheceu, né? E eu lembro que foi num projeto com a Camila Isso. Tiberon, um abraço para Camila Tiberon. É, nesse projeto eu tava tirando foto 360 Isso. para poder fazer documentação ali de acompanhamento e gestão de obra, tal. E eu via todo o cuidado que você tinha, era um cuidado, você sempre foi uma pessoa de poucas palavras assim, né? Você sempre se mostrou bem solícito e mostrou muitos resultados por aquilo que você fazia, né? Então, diferente do seu sócio na época, que ele falava muito bem, e eu sentia que você era um cara muito da parte prática, assim. Então, o seu contato sempre foi muito na obra, uma pessoa que sabia gerir bem a obra, uma pessoa que sempre se dedicou em entregar o melhor ali com qualidade. E eu acho que o que a galera vai querer saber nesse finalzinho é o que você está fazendo hoje. Você comentou um pouco das obras que você está tocando. Você está tocando quantas obras hoje, assim? Cara, nós somos. Obras mesmo. Até os bicos, vai. Conta aí. Normalmente a gente toca em torno de 5, 6 obras por mês. E Por por vez, mês. mês. E aí a gente vai trocando 5, 6 obras ali, termina uma obra, fica 5, aí pega mais uma, vai para 6, pega mais outra, aumenta. Aí depois diminui para 3, para 2 e não para. Então nós temos obras hoje que consumiu, antes de entrar aqui eu falei com você que eu estou média de 2 meses trabalhando de domingo a domingo. Por isso que eu falo, eu tento me policiar, eu tento me corrigir, mas tem hora que você tem aquele comprometimento com o serviço. Responsabilidade. Por mais que você se entrega, você não é perfeito. Não vai pensar que você trabalhou 2, 3 meses direto, de domingo a domingo, feriado, carnaval, como eu trabalhei, que vai ser tranquilo, que a obra tá... Não, sempre falta algum detalhe, sempre tem que melhorar. Então a gente trabalha assim. A gente não é excelente. Então a gente trabalha para as coisas ficarem dentro do padrão. Eu me preocupo muito com a qualidade do serviço, eu me preocupo muito com o tempo de serviço, mas não depende só de mim. Então isso aí complica, porque tem vários fatores, é o trânsito, é a mão de obra, mas é tudo que eu consiga fazer, que eu posso fazer para poder que as coisas darem certo ali, eu tento. Então, como eu te falei, eu ponho a mão na massa, eu tento fazer um negócio, eu vou comprar um material, eu já descobri que tem umas lojas que abrem 7 horas da manhã, então Na cara, Fogões. Ligo pro Mizel. Onde você tá? Na Fogões. já estamos fazendo um comercial da Fogões. Olha aí, ó. Patrocínio, hein? Então, assim, às 7 horas da manhã, cara, cara, tá faltando um material em tal obra. O cara chegou 8 horas, eu já tô lá com o carro, simplesmente assim. Aí o cara chega, pô, você vai colocar o saco de cimento no carro? Vou, a gente coloca um plástico, coloca um saco de cimento, resolve um problema, depois eu gero emprego pro pessoal do Lava Rápido, o pessoal vai lavar meu carro, ganha mais um dinheiro. Então, assim, é essa cadeia que a gente vai fazendo. Então, a gente está com essas obras, tem algumas que está terminando, e tem algumas que estão para acontecer, e é sempre assim, sempre tendo essa rotatividade. Mas é assim, não dá para cruzar o braço. Se você quiser vir para obra, trabalhar com obra, falar, cara, eu quero empreender com isso aqui, eu quero trabalhar com obra, eu quero contratar pessoas, eu quero ficar aqui focado em fazer, tem que esquecer um pouco da comodidade do dia a dia, porque é complicado. Eu acho que várias vezes você que já está nessa área aí também, que apesar que você está aqui conversando, entrevistando, mas você também é de obra. Quantas vezes você chegou em casa depois da meia-noite e trabalhou no sábado e seu telefone toca à noite, que é uma das piores coisas que tem. É quando o telefone toca à noite, 9, 10 horas, não é coisa boa. O cara não vai te dar parabéns porque você fez a obra 10 dele horas da ali. noite. Legal, de jeito nenhum. Então, quando toca, e se você tiver gente em obra à noite, você fala, complicou.
Pior aí. Aí o cara te liga e fala, ó, estourei uma coluna de água, aí você tem que largar tudo, cara. Você larga a sua cama quente, você bota uma roupa e vamos pra luta, que você já passou por isso aí, você sabe como é que é. Não, você tá falando sobre isso e eu me lembrei daquela vez que a gente tava fazendo uma obra junto, lá, perto do metrô Santa Cruz, que era uma noite muito, muito chuvosa e a gente tinha feito a impermeabilização, alguma Isso. coisa, e aí começou a inundar a casa do cliente todinha, não foi? Foi isso mesmo. Conta sobre esse BO de obra aí pra Estava galera. em casa à noite, tiramos todo o revestimento da sacada para fazer a impermeabilização, tiramos, nem deu tempo de tirar o entulho. Só descascamos e estava em casa no sábado, cara, à noite. Era no sábado. Ia ficar sábado, domingo, para chegar segunda-feira e começar a fazer o processo de impermeabilização. Cara, o cliente ligou e falou, tá inundando aqui o apartamento de baixo. E aí você pensa, onde é que eu vou achar lona? No mínimo lona, para poder cobrir a sacada de uma cobertura. E, cara, a gente De uma foi... cobertura. Não, cobertura. A gente foi pra lá no sábado, passamos numa dessas lojas que abre, fica até 10, 11 horas. Não olhamos o preço do material, que nessa hora você não olha, você chega lá, um rolo de lona transparente reforçado é X, é X. E, cara, quando saiu de lá, o cliente estava na sala. Desesperado. Nada, estava até tranquilo no dia. Desesperado em si, mas quando nós chegamos, ficou tudo tranquilo. O cliente viu que você foi. Porque o cliente quer isso, quer que você vá. Então, a gente estava na sala, tranquilo, ali esperando, sem muita alteração. E a gente tomando chuva, foi aí um amigo meu, tomando chuva e amarramos tudo, deixamos no que a gente achou que dava para fazer, falou, gente, já vai até segunda. E aí você pegar o carro da Santa Cruz até o Capão Redondo, todo molhado. Tudo molhado. Tênis tudo, assim, cara, tudo que tinha nele. Menos o celular e a carteira. Mas isso acontece. Não é garou, mas não foi garoinha. Não era chuva forte. Mas isso aí que tá. Quem tá nessa área tem que passar por isso. Porque é como você tem um carro e seu carro quebra, e você liga pro seu mecânico. O cara chega ali, conserta seu carro, você pega na mão dele e fala, esse cara é da hora, muito bom, meu amigo. Vou sempre ligar pra esse cara aqui. Agora você liga pro cara, o cara fala, cara, eu tô tomando cerveja, não posso ir. Você nunca mais vai ligar pra esse cara. Você vai ligar pra um cara que te atendeu, que você vai tentando. Então, tem coisas que acontecem. Tem cliente meu que me liga pra trocar uma lâmpada. Ele chega pra mim e fala, Misael, eu tô com a lâmpada X queimada. Você consegue? Eu consigo. Ah, Misael, eu comprei uma torneira, viajei, fui pro exterior, trouxe uma torneira. Você consegue passar aqui e trocar a torneira? Eu falo, cara, eu consigo passar determinado horário, porque agora eu tô enrolado, mas eu passo. Às vezes demora 3 dias, né, Reginaldo? Mas eu passo. Então, assim, sempre tento atender em pequenas coisas. Eu não preciso o cara falar, eu preciso fazer a obra de 1 milhão. Isso é muito bom. Mas quando o cara fala, cara, eu preciso que aqui meu chuveiro dê um problema e não está saindo água, o registro estourou, o cano de gás está com cheiro, queimou a tomada, o disjuntor desabou. Cara, pega o carro, vai lá, faz o serviço, deixa resolvido. Toma um café com o cliente, dá um abraço nele e está tudo resolvido. Então, acho que essa fidelidade tem que ter. E quem tá falando isso pra vocês aqui é uma pessoa que trabalhou em obra de mais de 100 milhões, tá? Falando que um chuveiro é mais importante. Eu faço. É tão importante quanto uma obra de infraestrutura. Então, calma lá, seus engenheirinhos aí. Não, eu faço isso e eu tenho um cliente meu, o Reginaldo mesmo, ele me chama de picareta. Meu Deus. Ele falou, ô, seu picareta, mas é uma pessoa maravilhosa, ele, a esposa dele. Que legal. E, cara, ele me liga às vezes, ele conta outros, me liga e fala, cara, eu tô com um problema aqui, a tomada da cafeteira deu pau. Qual é o modelo da... Manda uma foto. Ele manda a foto, já sei qual que é a linha, passo no depósito, chego lá, coloco, tomamos um café, comemos uma barra de chocolate. Bota a cafeteira pra funcionar. Isso. Então, assim, acho que isso aí é uma amizade que você tem que levar, porque você faz serviços grandes, faz serviço pequeno e a indicação é como eu te falei, para você abrir um leque é difícil, para fechar é mais fácil. Então, eu tenho certeza que a gente fazendo esse tipo de serviço aí, não é que você ganha confiança, é que você mostra para o cliente que você é parceiro dele. Sabe o que que é? Existem coisas além da obra. Tem, Não é sem só. dele. Existem vidas, existem relacionamento entre clientes. Posso contar a piada de um amigo do cliente? Pode, manda. Eu não vou falar o nome não, mas Ele já vai saber. cliente meu, isso é contra as normas técnicas, mas é só um parênteses que eu vou fazer. Normalmente, quando você vai fazer elétrica, você tem que desligar pela norma de disjuntor. Sim. Mas a gente que é velho, eu e muitos outros eletricistas,
Vai fazer uma tomada dessa, eu não vou lá desligar o disjuntor se você está no seu apartamento, eu não vou chegar lá, mas tem que ter todo o cuidado do mundo para fazer. Ver o neutro, fase, não tocar, você está sempre de bota, então a gente sabe fazer isso. É errado? É. A gente sabe. E esse cliente meu, ele perguntava se eu não tomava choque. Ele perguntava, ele já sabe quem é. E eu falei assim, não, eu não tomo choque. E aí, beleza. Aí tem uma tomada do fogão dele que deu pau. E ele foi consertar, não dá choque. Meu Deus. Ele me ligou à noite, eu atendi, falei, meu querido, tudo bom? E ele falou 3 palavrinhas, FDP. Você disse que os fios não davam choque. Eu não consegui parar de rir. Eu não consegui, eu comecei a rir, comecei a rir, comecei a rir. Aí perguntei se ele estava bem, ele falou que estava, me xingou de novo. Falei, deixa aí que amanhã eu vou. Então, assim, cara, ele queria roubar minha profissão. Mas aí eu expliquei pra ele o que que foi. Na hora que ele pegou ali mexendo no fase, tinha a tomada do fogão, o flexível do fogão. E o flexível vem do ponto de gás que normalmente serve como aterramento do prédio, né? Tá ali dentro de todo. E ele encostou, com certeza ele encostou o braço. Então, ali não tem erro. Foi bom que eu fui lá, fiz a tomada, Ganhou a grana aí? tomei mais um café e demos boas risadas junto. Que é, meu, terrível, hein? E, Misa, tá chegando o fim, assim, do nosso papo. E em meio a todas essas risadas, assim, sempre muito divertido falar com você. Você sabe que eu tenho super prazer. Cheguei na obra hoje cedo. Quando eu te vejo, é maior alegria. Você toca obras nossas porque você, sim, é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que sabe o que faz. Inclusive, eu vou abrir o parêntese aqui. Essa mesma, esse mesmo apartamento que deu a chuva lá, é um apartamento que você se propôs a ajudar a gente Foi. nas manutenções e chegou no ápice várias vezes, né, com o cliente de todas as questões que a gente sabia. E o meu sócio, né, o Daniel, ele falou, putz, o Misael ainda não resolveu isso, mas a gente sabe que não estava na sua alçada. E eu falei pro Daniel, eu deixei muito claro, falei, Daniel, se o Misael não resolveu, não existe ninguém nesse mundo que vai resolver. E é importante que eu falei pro cliente também, cara. Eu falei, cara, a gente conversando, né? Falei, não, isso aqui a gente não vai abandonar, a gente não sabe botar as ferramentas nas costas, virar as costas e não. Se tem um problema e dá para resolver, que todo problema de obra se resolve. Você pode não deixar acontecer. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra, mas depois que acontece, você fala, não, vamos ter que ter uma solução. Porque todo serviço tem. Um cano furado tem solução, uma tomada uma fiação que estourou dentro tem solução, uma impermeabilização que está vazando tem solução, um telhado que pinga tem solução, tudo na obra tem solução. É questão de você querer fazer, e aí a gente sempre preza por estar querendo fazer e tentar resolver. É, e a galera hoje em dia, na internet mesmo, desenha a obra como se fosse a Alice no País das Maravilhas. Não é. Uma linha de que não tem nenhum problema, nada aconteceu na obra, é tudo perfeito. A minha empresa tem processos, a minha empresa tem metodologia, a minha empresa não dá problema. Mas, não sei, às vezes ele tem que acordar e entender que. Eu acho que se a pessoa fizer uma obra e sem ter um problema na obra, me chama para eu poder aprender, porque não tem como. Os desafios são diários. Todo dia você. É como eu te falei, você mata um leão todo dia. Você chega. Da hora que você entrou na obra, que faltou uma pessoa, já te complica. Faltou um material, te complica. Começou a chover na obra aberta, te complica. Isso é um fortuito, tipo, não tá sob o seu Não controle. dá, então tem coisa que foge, não adianta. Então, assim, obra vai ter problema. É obra que tem obras que elas são mais, assim, eu vou te falar, eu fiz um serviço para uma grande construtora e os caras falaram, eu quero isso aqui com tal dia. Então, o recurso que você tem que fazer para isso acontecer, você passa para a gente vai fazer, porque eu quero essa obra em tantos dias. É diferente. Então, essa obra desgasta mais. Porque você não dorme, você não come, você fica o tempo inteiro no notebook, projeto e celular. E às vezes você tem que, cara, buscar o cara na casa dele, algumas equipes na casa. O cara fala, meu carro quebrou, não, tô indo te buscar. Ah, não consigo, pega o Uber. Então tem isso, mas isso precisa de um recurso. Quando você tem um recurso limitado, você vai ter que enfrentar o problema, você vai ter que fazer,
de tudo, passar por ele e conviver com ele, mas tentar sempre vencer esse obstáculo. Então, assim, eu não vou virar minhas costas, dane-se. Não, vamos tentar resolver. Não deu hoje, a gente tenta amanhã. E tentar resolver na medida do possível mais rápido. Porque você não pode ficar para o cliente, não deu hoje, eu vou fazer amanhã. Não. Não deu hoje por motivo X, Y e agora amanhã a gente vai tentar de novo e a gente vai tocando. Mas é uma coisa gostosa. Para quem quer entrar, entra, vale muito a pena. Quem quiser se qualificar, faça isso, vai ser muito bom. Vocês vão conhecer pessoas boas, engraçadas, vai conhecer pessoas também não muito boas, ou mal-humoradas. Vai ter cliente muito bom que você vai sentar, tomar um café, dar risadas, conversar de pescaria. Vai ter aqueles caras que quer que você fuja do apartamento, mas no final de tudo é você deixar seu serviço pronto. Às vezes eu passo aqui tanto na Zona Sul, na Zona Norte, Zona Leste, você passa por coisas que você fez e fala, eu trabalhei. Meu filho mais novo, o Guilherme, eu cansei de passar para ele desde criança, que eu tô há 30 anos, fala, filho, eu fiz aquilo. Filho, eu trabalhei nisso aqui. Filho, aquilo ali eu fiz. Fica um marco. Então, assim, ele já estava até acostumado, quando ele passava comigo de carro, ele já ficava chateado. Pai, você já fez aquilo ali também, né? Eu falei, nada, aquilo ali não foi não. Foi outro, cara. Mas é interessante porque você consegue ver coisas que você fez e coisas bonitas, cara. Uma coisa, você chega na frente de uma obra que você fez, no pátio de uma obra que você fez, e você vê, não, você participou. É lógico que tem um batalhão de pessoas ali. Você consegue olhar e falar, cara, eu vim aqui, eu tenho orgulho. Participei disso. Tenho orgulho de estar aqui. Então, acho que para todo mundo isso é importante. Quando você trabalha numa obra que você vê o resultado e no final você olha, você fez uma obra comigo que no final você olha e fala, caramba, não fizemos isso aqui. É incrível, mas a gente fez. Se você for contar para uma pessoa, você fala, não, vocês estão mentindo. Mas Foi em 30 dias mesmo, você lembra, Amivox? Anitta, desculpa, meu Deus, não pode falar. Mas assim, 30 dias. 30 dias e você fala, caramba, a gente conseguiu fazer. Agora pergunta se a gente dormiu. Não. Foi trabalhando de manhã. Você na época, você levava a sua... na época era namorada, né? Era a Ingrid, minha namorada. Daí você levava ela na moto. É isso mesmo. Então, assim... Numa LEDzinha, lembra? LEDzinha. Então, assim, tem coisas que você faz, cara. Você tá ali batalhando, isso é luta. E hoje você tá com a vitória aí, né? É isso aí. Uma vitória que eu casei e uma dentro da barriga dela aí. Isso, que é a Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena, parabéns, cara. Boa. Parabéns. Nisa, obrigado pela oportunidade Eu que agradeço. de te ouvir. Eu que agradeço. Cara, você é incrível. Galera, aproveita, compartilha esse conteúdo. A história desse rapaz aqui não é pra qualquer lugar não que você vai ouvir, não. Curte muito, comenta, compartilha em todas as plataformas aí. E vamos juntos nessa. Falou, meu querido. Isso aí. Valeu, Misa. Nós.